Nesse vídeo vamos falar sobre utensílios. Eu peguei um pouco dos utensílios que eu tenho aqui na minha cozinha e eu vou apresentar cada um para vocês e qual é a importância da gente tê-los na nossa cozinha. Olá, eu sou a Mari Sato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. O primeiro utensílio mais importante que eu vou mostrar para vocês é a colher da princesa. Não precisa ser a colher da princesa, tá, gente? Mas é muito importante vocês começarem a ter o hábito da colher da degustação. Enquanto eu tô cozinhando alguma coisa, eu preciso ir experimentando para saber como é que tá o sal, os temperos, se já tá no ponto de cocção correto. Então a gente nunca vai colocar o dedo lá e dar uma lambida. Os meus alunos de gastronomia sabem o quão importante é ter uma colher da degustação. Ah, e um detalhe, gente. Toda vez que a gente for experimentar, a gente lava e experimenta de novo. Não é também para pegar a colher da princesa e ir lá e colocar dentro da sua panela. Isso também não pode acontecer. Bem-vindo ao Livre de Receitas, o seu canal de gastronomia que te mostra a técnica por trás da receita. Outros utensílios legais que a gente precisa ter, a gente sempre precisa ter pelo menos uma concha, né? Pode ser uma concha maior, menor, mas uma que atenda às suas necessidades. Quando a gente for servir alguma coisa, ou até mesmo quando a gente for ajudar a colocar com mais cuidado algum caldo, transferir de uma panela para outra. Sempre tenha uma concha no seu kit de utensílios. A escumadeira, ela já serve pra gente. Quando eu quero separar os vegetais de uma sopa, por exemplo, então eu posso usar a escumadeira para tirar os vegetais e o líquido vai escorrer. Ou sabe quando vai formando aquela espuminha do feijão, do molho de tomate, quando a gente está cozinhando? A gente vai usar a escumadeira para ir limpando ele e tirando todas essas impurezas. Então, a escumadeira também é legal, não só para servir, né? Muita gente acaba utilizando esse utensílio para servir um bife, um filezinho de peixe, alguma coisa nesse sentido. A gente tem utensílios mais adequados para isso, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Parece que não é importante, ela é muito mais usada do que a gente imagina. A tesoura, ela vai servir não só para a gente cortar alguma coisa, cortar um barbante, algo que esteja prendendo lá o nosso maço de salsinha, por exemplo. Mas às vezes a gente pode usar para cortar o próprio alimento, tá? Então tenha sempre uma tesoura exclusiva para ser utilizada na cozinha. Não pode ser aquela tesoura lá que a gente usa para cortar as outras coisas de dentro de casa. Um item que eu gosto muito, que eu dei uma roubadinha ali da panificação e da confeitaria e incluí no meu dia a dia, é a terceira mão. Essa espátula a gente acaba chamando de terceira mão, que ela serve como um suporte mesmo. Por exemplo, se você cortou a cebola e precisa pegar toda ela da sua tábua, fica muito mais fácil você juntar usando a terceira mão e levar para a panela. A vantagem da terceira mão também é que a sua mão sempre vai estar limpa. Pelo menos uma delas sempre vai estar limpa. O amassador de batatas ele é muito comum na cultura americana para fazer aquele famoso smashed potato, que é o purê de batata mais rústico, mais pedaçudo, que é bem característico de algumas regiões dos Estados Unidos. Eu adoro ele porque eu gosto dessa textura. Então quando eu quero fazer um purê de batata, um purê de legumes super rápido, eu cozinho eles na própria panela, eu utilizo o meu amassador de legumes, que traz um resultado muito legal. Eu particularmente quase não descasco os vegetais, tá? Mas mesmo assim eu tenho um descascador de legumes, para a gente poder tirar aquela casca de uma forma mais fina, tendo mais padrão, evitando o desperdício. E a cenoura, a batata, não vai ficar toda irregular, ela vai ficar toda uniforme quando a gente utiliza um descascador de legumes. Uma dica legal com o descascador de legumes é que quando você quer tirar lâminas muito finas, mas não quer usar o assassino da cozinha, que é o mandolim, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, você pode usar o próprio descascador de legumes. Para fazer uma lâmina de queijo parmesão, por exemplo, ou tirar uma lâmina bem fininha de cenoura, pepino, o que você quiser. Essa é uma ótima forma de utilizar o descascador de legumes, que não seja para descascar os legumes. Outro item muito importante, que para mim é um dos mais básicos e fundamentais que a gente tem que ter, eu tenho esse ralador que eu gosto bastante dele, para mim é uma das peças mais fundamentais para uma cozinha. Ele está no meu top 5 itens indispensáveis, é o ralador zesteira que a gente fala. Quando a gente fala em tirar zeste dos cítricos, é só tirar aquela pele colorida, deixando branco, para não amargar a receita. Também posso ralar gengibre, queijo, tudo isso sem ralar o meu dedo. Então invista num ralador bom, que não vá te machucar. Uma coisa importante é a gente acostumar a ter utensílios para pegar os alimentos. Então, a gente tem que ter ou um tipo de pegador, alguma coisa para a gente pegar um alimento quente ou transportar de um lugar para o outro. Já o nosso fouet, o famoso batedor, eu já te ensinei a forma correta de utilizar.
lá no nosso vídeo de ergonomia. Se você ainda não assistiu, assiste esse vídeo, vai dar uma conferida lá. Ele serve pra gente airar as coisas. Então eu quero colocar ar numa clara em neve, fazer uma mistura de uma forma mais rápida e homogênea, a gente vai acabar utilizando o fouet. Esse também está no meu top 5 itens importantes para uma cozinha. Eu gosto muito de trabalhar com diversos formatos de espátulas e todas as minhas espátulas são de silicone, porque assim eu protejo as minhas panelas e ter pelo menos uma espátula de silicone, um pão duro, também está no meu top 5 utensílios de cozinha. O pincel entra nessa mesma linha. Eu gosto de trabalhar com pincel de silicone porque eu posso trabalhar tanto com coisas quentes e coisas frias. E o pincel não é exclusivo da confeitaria não, viu gente? A gente usa às vezes para passar uma quantidade pequena de óleo na panela, por exemplo, quando a gente for fazer um salteado, ele é bem legal e deixa tudo muito mais prático. Uma das poucas coisas de madeira que eu tenho na minha cozinha, se não a única, é esse espremedor de limão. Eu gosto muito desse formato porque ele é muito mais ergonômico e ele faz um aproveitamento do cítrico muito melhor. Mas também existem outros formatos, como por exemplo que você vai colocar aqui e apertar. Mas se você trabalha numa cozinha profissional, infelizmente a madeira não é permitida, então você pode optar por outros formatos que sejam de metal ou algo do tipo. Já a nossa peneira, ela pode ser utilizada não só para peneirar a farinha, tá gente? Quando você for trabalhar com uma textura mais molinha de um purê, é legal passar numa peneira. Quando você for comprar a sua peneira, dá uma olhada no cabo dela. Por incrível que pareça, essas peneiras de plástico, elas são muito boas. Tem umas que são de inox, mas o cabo é muito frágil, vai acabar soltando. Então dá uma testadinha assim, ó, antes de comprar a sua peneira para ela durar mais tempo na sua cozinha. Uma outra forma que a gente tem de peneirar a farinha, no caso, ou qualquer tipo de elemento em pó, é já essas xícaras medidoras. Dentro a gente tem esse mecanismo que ele vai automaticamente peneirando conforme a gente precisa. Se você usa bastante farinha, açúcar, essas coisas, é bacana ter um desse, tá? Então é só apertar que ele já vai peneirando. Quando a gente fala em assados, aí vem o transtorno de estar tudo grudado. Então é interessante você ter esses tapetes de silicone. Esse, no meu caso, é um próprio para ter essa altura que vai fazer o ar circular quando tiver algum elemento aqui em cima mais leve. Mas nada impede de você colocar uma carne assada, algo aqui em cima, na hora de assar. Aqui no canal vai ter um vídeo só falando sobre a técnica do assado e eu vou te dar todas essas dicas. Quando você for optar por comprar o seu tapete de silicone, preste muita atenção, porque tem alguns que não podem ir ao forno, serve justamente como uma base de suporte. Então tenha certeza que é um silicone próprio para alimentação e que é resistente à temperatura quando você for comprar. Quem assistiu o nosso vídeo de segurança já sabe aqui do nosso famoso assassino da cozinha. Ele é um utensílio que a gente precisa tomar um certo cuidado? Sim, porque ele tem uma lâmina e você pode se cortar. Ele ajuda muito quando a gente precisa laminar os alimentos de uma forma muito rápida e padrão. Então é legal você investir numa balança para você ter sempre a mesma quantidade das coisas que você for fazer a sua receita, mas caso você não tenha uma balança, um copo de medida já ajuda. Hoje no mercado tem alguns copos de medidas que vêm até já com algumas marcações de farinha, açúcar, quantidade de xícara, ml, isso tudo facilita na hora de padronizar. Uma coisa importante também que a gente comentou no nosso vídeo sobre segurança é ter essas luvas térmicas para você manipular as coisas quentes. Ou seja, uma panela que o cabo esquenta muito, você tem essa segurança, ou quando você for trabalhar com elementos dentro do forno. Você pode estar se perguntando o que é esse monte de tábua aqui na minha bancada. Cada tábua tem uma cor e é para cada cor um tipo de alimento. A gente trabalha dessa forma pensando na segurança alimentar, para não ocorrer contaminação cruzada. Imagina aquela pessoa que é super alérgica a camarão, e aí a gente vai lá, limpa o camarão, e infelizmente acontece às vezes da pessoa não higienizar direito a tábua e vir cortar um tomate por cima. Se essa pessoa comer o tomate, ela vai ter um problema, ela vai ter alergia, vai até parar no hospital. Então essas cores significam alimentos diferentes. Antigamente só existia a tábua branca, aquela meio que universal para todas. Você pode deixar ela para cortar coisas que você não trabalha com tanta frequência, como um chocolate, por exemplo. Já a verde a gente trabalha com hortifrutis, então tudo que for fresco e hortifrutis trabalhamos com a verde. A vermelha é para carnes bovinas e suínas. A amarela para aves. Azul para peixes e frutos do mar. E essa meio begezinha já é para proteínas cozidas. Por último, mas não menos importante, eu tenho um moedor de pimenta e de sal.
Não é fundamental você ter, mas é uma dica bem bacana de você investir num moedor, porque a pimenta moída na hora, ela vai trazer muito mais aroma e muito mais sabor para suas preparações. E é legal você também ter um outro moedor para o sal grosso, que você pode levar à mesa para temperar a salada, na hora de você espalhar o sal na carne também quando você for temperar, ele age de uma forma muito mais bacana. Não é fundamental, mas é legal ter. Se você vai começar a dar os seus primeiros passos na cozinha, ou se você tem aquele amigo que vai morar sozinho, não sabe nem por onde começar a comprar as coisas para montar a casa, tá aqui o meu top 5 para vocês. A faca do chefe, a faca de legumes, uma espátula que também serve como pão duro, o fouet e o nosso ralador zesteira, que não rala o dedo, mais importante. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários qual é o utensílio que você mais usa ou qual que você já viu e não sabe muito bem para que serve. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, curtir esse vídeo e compartilha com todo mundo que vai iniciar a sua jornada gastronômica. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Até o próximo vídeo! Me siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Mas às vezes que ele serve para tirar, além da pelinha, aquelas... A gente vai utilizar como... Não vai tirar não. Negócio voando aqui. Eu gosto... Tá? Então, uma outra forma de peneirar também é utilizando essa colher... Colher, ó. Uma caneca. Copo. Xícara. Mas... Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. Não sei lá comentar nos comentários, não, manda nos comentários.